Noite a todos, boa noite a todos esses amigos queridos. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui, de poder contribuir estudando, sobretudo, uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos muito mergulhar nesses ensinamentos, sobretudo nesses dias inquietos, quando as criaturas, e nós também, estamos sofrendo todas essas turbulências, todas essas inquietações. O Evangelho de Jesus é um guia com uma profunda conotação psicológica, que nos ajuda a sanear questões emocionais, a encontrar equilíbrio, a encontrar um caminho para enfrentar os conflitos, as questões que nós estamos atravessando. Ninguém, neste momento, encarnado, e podemos dizer que também desencarnado, no orbe Terra, está indene a esse momento de transformações. Porque é um momento em que toda uma cosmovisão, todo um paradigma entra em crise. É o paradigma da racionalidade, o paradigma no qual a humanidade acreditou que bastava apenas racionalizar, bastava apenas consumir, dominar os bens de consumo, bastava apenas ter, possuir, para ter paz. Bastava organizar as moradias, organizar as cidades, organizar o desenvolvimento tecnológico, e essa vida que nós estamos vivendo em todas as partes do orbe, alguns mergulhados na opulência, mergulhados num contexto de extremo consumo, mas extremamente esvaziados no coração, em crise existencial. Outros ainda sem acesso ao básico do processo civilizatório da humanidade, na perspectiva material, na perspectiva científica. Então, o que a gente percebe é que em toda parte o sofrimento graça, mas especialmente hoje, um sofrimento que fala do esgotamento de uma forma de viver, que é exatamente a perspectiva materialista, existencial materialista. O ser humano distante do si mesmo, vivendo como se fosse a vida fosse uma espécie de parque de diversões, como se a vida futura ela estivesse circunstanciada pelo aqui e o agora. O futuro é sempre uma perspectiva material. Então, essa página, ponto de vista, ela nos convoca a uma reflexão profunda e ela abre espaço para que meditemos, especialmente sobre as questões que estão acometendo e provocando o sofrimento mental, o sofrimento psicológico das criaturas humanas no orbe Terra. Nós podemos dizer no orbe Terra, porque é uma crise planetária, a gente pode dizer. Aqui, de minha parte, o que percebo é que, ao atender pessoas de diversas classes sociais e pessoas abastadas com muita condição social, pessoas com muitos recursos em profunda crise, esvaziadas, sem um sentido, acometidas pelo transtorno depressivo maior. Então, nada do que possuem faz sentido. Todas as riquezas, o patrimônio, os investimentos, os carros, faz sentido. E a alma está em crise, angustiada. A angústia é a dor da alma, é o sangramento da alma. É quando a psique ela dá o alerta dizendo: é preciso mudar, é preciso rever a forma como se está vivendo, é preciso repensar valores.
é preciso repensar quais são as perspectivas, o que motiva a vida da criatura. Então, é uma extrema falta de motivação, porque essas questões não preenchem o ser. Então, a lição de hoje, o tema de hoje, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 3. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Está lá no Evangelho de João. Vamos começar logo com essa passagenzinha do Evangelho de João. Jesus, a gente precisa pensar o Cristo dentro de uma perspectiva psicológica, porque o Evangelho, ele reverbera socialmente, ele tem dimensão filosófica, mas ele, especialmente, ele é uma proposta psicológica. Então, quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que ele fala e ele vai presentificar na sua pessoa, ao estar presente entre nós, ao se materializar homem, ao se fazer homem, ele vem se colocar, como na questão 625 do Livro dos Espíritos, como um modelo e guia. Ele é um modelo, mas ele é um modelo especialmente como um homem psicologicamente amadurecido, psicologicamente equilibrado, evoluído, pleno. Então, ele é um modelo e guia, porque o que ele pensa, o que ele sente, o que ele faz, está perfeitamente vinculado em sintonia com o Pai, com as leis divinas. No entanto, as leis divinas, elas não são abstração. Elas não estão ali, não estão além, nem alhures. As leis divinas, elas estão dentro de nós. A semelhança do rizoma, que é aquela parte da planta que contém a essência da vida, a linfa da vida. Então, dentro de cada criatura, existe um rizoma espiritual, onde está a linfa divina, a centelha divina. Está lá na questão, no Livro dos Espíritos, questão 621, quando o senhor Allan Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus? Está na consciência. E o que é a consciência, senão a essência, a alma, o espírito? Então, a alma, o espírito, é o grande propósito da nossa existência aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra por causa da nossa alma, por causa do nosso espírito, que é necessitado de passar pelas experiências existenciais. Nós precisamos estar em relação, estar no mundo, ser no mundo, ao mundo, mas a cada dia do processo existencial e compreendendo que não somos desse mundo, que estamos de passagem e que todas as circunstâncias são para nós, as circunstâncias existenciais são para nós especialíssimas, porque elas nos ajudam a deslindar esses arcanos internos, a entrar em contato com esse rizoma, esse broto divino, que é a nossa essência de filhos de Deus. Então, a perspectiva espírita, o ponto de vista espírita, é isso que traz essa lição. O ponto de vista é o lugar de fala, é o lugar de onde se vê, o lugar de onde a gente percebe o mundo, de onde a gente percebe a si mesmo, ao outro e as circunstâncias. Então, o ponto de vista espírita é a partir deste pressuposto básico. Somos espíritos.
A partir do momento que nós damos conta que somos espíritos e sabemos que somos espíritos, tudo passa a ser percebido de uma forma diferente. Porque eu sei que tudo estará marcado pelo código da impermanência. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Eu sou um espírito imortal. Eu sou um espírito em processo. E é interessante esse ponto de vista espírita, de nos sabermos espíritos, porque isso também tem o condão de nos acalmar. A evolução ela não dá num salto, o processo evolutivo, o processo de conexão com todas essas potências, né? Como Jesus conseguiu fazer, sabendo nós que ele também fez o processo dele em algum momento, e que ele também ainda continua evoluindo, não é? Isso pode nos dar uma calma, porque nós não vamos fazer tudo o que a gente precisa fazer numa existência. Nós precisamos ainda de vários processos. O ponto de vista espírita sobre a existência, sobre a vida humana, tomar uma aguinha que hoje eu já falei muito também, sobre a vida humana, ele nos coloca num eixo, numa centralidade. Eu sei que eu sou um espírito, sei que eu já vim caminhando de outros processos, sei que sou incompleto, sei que ainda estou me iluminando, que há muita sombra ainda para reconhecer e iluminar. Então, essa perspectiva nos coloca num lugar mais compassivo em relação a nós mesmos. A gente pode compreender melhor as nossas dificuldades, porque nós sentimos certas dificuldades de relação, porque certos conflitos ainda nos assomam e nos perturbam, porque são coisas que ainda precisamos melhorar. Então, a imagem que a gente pode trazer é como se, ao sermos criados pelo Pai, nós passássemos a condição de artesãos do nosso processo. E a gente recebe os fios, o buril, os buris, para a gente iniciar essa tapeçaria. Em em muitas páginas das nossas andanças pregressas, nós trabalhamos de tal forma que a tapeçaria ficou cheia de nó. Nós caminhamos de forma tão equivocada que a gente não conseguiu arrematar, organizar, trabalhar os fios de forma harmônica. E é claro, se o artesanato é nosso, se os fios estão em nossas mãos, e os buris também, é nossa responsabilidade. Então, nós vamos dar conta, no nosso processo existencial vigente, nesse momento, nós vamos nos deparar com esses nós. Sejam nas relações familiares conflituosas, desafetos, afetos que que se apresentam como desafetos, pantanais da alma, como diz James Hollis, num livro maravilhoso que eu indico para vocês. James Hollis é um analista junguiano americano. Ele escreveu livros maravilhosos, como A Passagem do Meio, que é um livro potente. Mas esse livro, especialmente Os Pantanais da Alma, é um livro que eu indico para todos,
E aí, com certeza, tem nos Estados Unidos, no Brasil tem, é fácil de adquirir. Os Pantanais da Alma, nesse livro, James Hollis ele fala que nós precisamos atravessar esse pântano interno e encontrar esses conflitos, essas dores, como a culpa, como a perda, atravessar todos esses processos para que a gente possa ir iluminando. Alegoricamente, esses pantanais, nós estamos fazendo essa alegoria com os nós, criando essa metáfora. Por que a gente gosta de trabalhar com metáfora e trazer imagens? Porque a alma é metafórica, a alma é simbólica. A alma apreende melhor os conceitos nos símbolos. E por isso que a gente está trazendo essa questão do processo existencial como uma tapeçaria que vai ficando cada vez mais fina, cada vez mais bela, à medida que a gente vai sabendo construir esse artesanato iluminados por sentimentos de compaixão, de amor, sentimentos crísticos, como Cristo veio nos ensinar. A responsabilidade é nossa. Essa lição, ponto de vista, ela nos convoca a olhar a vida, os processos existenciais a partir desse locus, desse lugar. Eu sou um espírito, eu estou em processo, eu tenho responsabilidade. Sou eu que estou bordando. Então, se eu estou metida em muitas encrencas nessa existência, isso fala de mim, não fala do outro. Isso muda o ponto de vista. Em várias. Olha, nos sabermos espíritos em processo, muda muita coisa. Porque eu saio desse lugar da infantilidade espiritual e passo a assumir a autoria pelos meus processos. E isso é espiritismo. O espiritismo, a gente diz que não é muito popular, e Jung também falava isso, sobre o processo de análise e o processo terapêutico. E a gente, por analogia, a gente fala que o espiritismo, que não deixa de ser um convite a uma grande transformação psicológica, não é, meus irmãos? Ele não é muito popular, o espiritismo. Agora, se aqui, nesta reunião do Blossom, de repente a Kemi convidasse uma pessoa que começasse a falar de vidas passadas, a falar das vidas passadas e a dar palpite sobre a vida futura, pode saber que essa sala não ia caber de gente. Mas o convite é para o estudo. O convite é para a iluminação interior. O convite é para a assunção de responsabilidade. Você estuda, você aprende, você assume a responsabilidade. Então, o Espiritismo é um convite à autoria. Autores, nós somos sempre. A questão é se somos autores conscientes ou inconscientes. O Espiritismo nos convoca à consciência, a caminhar conscientes. Sou responsável. Afinal de contas, tudo que se me ocorre fala de mim, aponta para mim. Está falando das questões que eu preciso trabalhar. Mas enquanto ainda estamos caminhando com um ponto de vista materialista, quando não percebemos quem somos, quando nos alienamos, quando estamos caminhando em alienação, a culpa é do outro. Então, nós projetamos, porque não queremos olhar, então a gente faz esse mecanismo de defesa do ego, que é a projeção.
O meu problema é o meu esposo, porque o meu esposo é muito problemático. Meu marido, se não fosse a forma como meu marido se comporta, eu seria muito feliz. Meu problema são meus pais. O problema está aqui, porque o planeta Terra, inclusive o universo, é um grande problema. Você já viu esse tipo de pessoa? Está projetado. A sombra que a pessoa sente dificuldade de reconhecer, sente dificuldade de acolher compassivamente e trabalhar para a iluminação, não é? Para aquilo que você tem dificuldade de tornar luminoso, isto é, trazer para um nível de consciência, você projeta no outro. E aí é nessa perspectiva que você percebe que as criaturas, inclusive no Espiritismo, eu já tive a oportunidade de ver isso, a pessoa conseguir transformar o Espiritismo numa religião fundamentalista. Nada, e o Espiritismo não é nada disso. O Espiritismo é extremamente libertador de consciência. Quanto mais espírita você fica, mais compassivo, mais você compreende, você fica mundividente, você não se fecha em copas, você não se partidariza, você não fica sectário, você vai ampliando sua sensação de humanidade, você vai se tornando cada vez mais humano, se percebe em expedição, ou seja, em processo, e se torna mais compassivo com os seus irmãos em toda parte, de todo credo, todos os nossos irmãos, em suas experiências, cada um no seu momento. O Espiritismo, ele não só ao esclarecer o ponto de vista de que somos espíritos imortais, que somos responsáveis pelas nossas escolhas, que respondemos pela lei de causa e efeito, pelas nossas ações, que devemos nos realinhar perante a lei divina. Aquilo que ficou desalinhado, desajustado, o Espiritismo, ele nos coloca no centro da responsabilidade pela nossa vida e também pela vida no orbe terra, da família. A gente, primeiramente, é responsável por nós. A responsabilidade para consigo é a primeira, porque você não pode estar na vida alienado de você. Ah, mas eu trabalhei a vida toda, eu me dediquei à, à causa espírita. Sim, você trabalhou, tem mérito, mas ao passo que você trabalhava na causa espírita, você lembrou de fazer os bordados internos? Lembrou do seu buril? Você desencarnou com uma folha de serviço bonita, mas ainda com um coração cheio de peias afetivas, com questões conflituosas. Então, à medida que nós estamos nos dedicando às tarefas que somos, por acréscimo de misericórdia, resiste, convidados a trabalhar e a servir, que essas tarefas sejam uma forma de nos tornarmos pessoas melhores, mais amorosas, mais compassivas, acolher as nossas culpas, iluminá-las, perdoar nós mesmos, perdoar os nossos companheiros, que a gente vá trabalhando também o campo do sentimento, porque assim, o que será da vida futura? Nós vamos desencarnar com a folha de serviço, mais atormentados. Chico disse que no mundo espiritual tem um cantinho, um umbralzinho, só para espírita. Está cheio. Porque o processo
O processo não é racional apenas. O processo é, sobretudo, na dimensão do sentimento. Então, se você está compreendendo tudo muito racionalmente, mas não está fazendo conexões no seu campo afetivo, no seu campo emocional, e essas questões não estão reverberando internamente e promovendo mudanças na sua capela interna, não está indo bem. É melhor que você se recolha um pouco, medite, e dê um, como diz aqui em Pernambuco, dê um freio de arrumação. Às vezes a gente se espalha muito. Outro dia eu estava conversando com uma companheira espírita, uma trabalhadora muito motivada, realiza tarefas lindas, mas estava extremamente angustiada, perturbada mesmo, se sentindo angustiada. Eu perguntei a ela, minha irmã, me diga uma coisa, você está tendo tempo de cuidar de você, de meditar nas coisas que você tem, inclusive, ensinado para as pessoas? O que você tem ensinado e falado está fazendo sentido na sua vida? Qual o tempo para a sua alma? O tempo para conviver? O tempo para se relacionar? E ela disse para mim, você me perguntando isso, eu agora percebo que eu tenho me ocupado tanto, porque, na verdade, eu me sinto muito só. Eu estou muito só. Então, assim, ela está com várias coisas, mas ela está sendo convidada nesse momento à experiência da solidão em algumas áreas. A solidão, ela não é de toda ruim, ela tem um sentido, mas ela não para tirar sentido da solidão. Se esse é um momento na seara da vida dela, em que a solidão está presente, é porque tem um sentido ético, um sentido psicológico, mas ela não para. Ela está sempre assim, fazendo mil coisas e nunca para. Nós precisamos parar, estar conosco e questionar. A solidão é um dos pantanais da alma. Inclusive, a solidão está lá no livro de James Hollis. Tem uma parte que ele fala desse pantanal, a travessia desse pantanal, não é? Então, o que que a solidão está falando? Quando a gente atravessa um pantanal da alma, a gente tem que fazer perguntas a essa questão. Por que está acontecendo isso comigo? O que aprendo com isso? A partir desse sentimento, do que eu estou sentindo aqui, como posso ficar melhor? Mas ela está fugindo da solidão. Está com mérito? Está, porque está fazendo muita coisa boa. Mas é paradoxal, não é? Ela está com muita gente e não está com ela. É sobre isso. E nós precisamos aprender a estar conosco. Fazer contato, fazer conexão. Eu tenho impressão, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver só um minutinho. Um minutinho aqui, eu vou abrir, eu acho que eu tenho uma passagenzinha. Está aqui. Que é exatamente de James Hollis que ele fala disso que eu estou trazendo. Vocês estão me ouvindo? Diz um oi para mim aí. Sim, Nani, estamos te ouvindo. Ok. Exatamente nos Pantanais da Alma. Eu tenho um trechinho aqui, eu gostaria de ler para vocês. Falando sobre as dores da alma.
E a gente analisando tudo desse ponto de vista de que somos espíritos imortais, não é? Em cada um desses estados do Pantanal, da alma, existe um desafio implícito de descobrir seu significado e a mudança de comportamento ou atitude que ele pode exigir. Então, se atravessamos o Pantanal da culpa, é preciso fazer uma pergunta para essa culpa, acolher essa culpa, para a partir desse questionamento, a gente começar uma mudança de comportamento. James Hollis vai dizer, ou mudar o comportamento ou atitude, né, que ele pode exigir. Enfrentar cada Pantanal como com uma pergunta implícita. Qual o significado da minha depressão, por exemplo? A que a ansiedade está ligada na minha história? A que a culpa está ligada na minha história? Pelo que sou possuída. Nos permite ser ativos nesses processos, em vez de passivos no nosso sofrimento. E isso tudo é uma questão de perspectiva. Faz sentido? Então, o ponto de vista espírita é uma questão de perspectiva. Muda toda a perspectiva. Se está acontecendo esta ou aquela situação, eu estou atravessando esta dor, ela fala de mim. Então, o que é que isso me ensina? O que é que essa experiência me convoca? Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar o seguinte: todo cristão, pois firmemente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Então, muitas correntes religiosas creem na vida futura, mas creem numa perspectiva um tanto quanto, a gente pode dizer, materialista, né? É uma vida futura muito esvaziada, né, do sentido do que é a vida futura mesmo. Incompleta, como diz aqui o senhor Allan Kardec. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença. É uma crença balda de certeza absoluta, onde existem dúvidas e mesmo incredulidade. O Espiritismo, então, veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. Não é? Fazendo quando os homens já se mostram maduros, bastante para aprenderem a verdade. Não é? E ainda no item 5, o senhor Allan Kardec ele vai dizer, falando sobre a vida futura. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências enormes sobre a moralização, é isso que a gente estava falando, dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida na Terra. Para aqueles que se colocam, para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, e sabendo que essa vida espiritual é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. Faz sentido? Agora me diga se isso não tem uma dimensão psicológica. Demais, gente. Isso mexe com tudo. Porque em compreendendo profundamente, eu passo a ver as situações numa perspectiva mais profunda. Evangelho, isso quem diz não sou eu, isso quem diz é Joana de Ângeles. O Evangelho, ele tem uma dimensão de psicologia profunda, que é a psicologia da alma. Então, quando a gente compreende esse ponto de vista, a gente pode, por exemplo, pegar uma parábola.
como, vamos ver uma parábola, a parábola do filho pródigo. E ela vai assumir uma conotação completamente diferente, exatamente por causa do ponto de vista. Então, vamos lá. A Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela vai ter um capítulo que ela vai falar exatamente da parábola do filho pródigo na dimensão da psicologia profunda. Então, aqui a gente vai ter um pai, e a benfeitora vai dizer que essa parábola, ela não deveria se chamar a parábola do filho pródigo, ela deveria se chamar a parábola do pai amoroso. Então, existe um pai, explica Jesus, né, com a sua alegoria, com as imagens profundas. Vocês nunca pararam para se perguntar por que Jesus escolheu a modalidade parábola para ensinar? Primeiro, porque ele precisava encontrar uma forma de se comunicar, de passar ensinamentos profundos que alcançassem os arcanos psicológicos daquele homem, daqueles dias. Então, ele precisava criar imagens simbólicas, símbolos importantes. Mas esses símbolos, eles tinham que ter a força de atravessar o tempo e chegar até nós com toda a potência que como chegaram, né? E isso é estratégico. Jesus é o grande psicólogo, minha gente. O maior psicólogo do mundo é Jesus. Então, você imagina ele contando essa parábola para o judeu médio, o judeu daquele dia, daqueles dias. Havia um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais moço pede ao pai o seu quinhão da herança. E isso, para aquele homem naquele contexto, era um absurdo. O filho que pede ao pai a sua herança, ele está como que desejando a morte do pai. Não é apenas uma grande ingratidão, mas é também ao fazer isso, ele está se desapartando do clã. Ele vai se lançar, como diz Jesus, no país longínquo. Ele vai afastar-se do pai. E o pai amoroso, ele não se nega, ele diz: certo, você quer o seu quinhão? Está aqui. E o filho se lançou e foi ao país longínquo. Lá nesse país, ele vai prodigamente gastar todos os recursos, a sua parte, a parte que lhe cabia, com mulheres, bebidas. Mas veio uma grande seca. Olha a imagem que Jesus vai criando. Veio uma grande seca e uma grande fome. E aquele rapaz se viu numa miséria terrível. Era uma miséria tão grande que ele foi trabalhar alimentando os porcos com alfarrobas, que é uma espécie de vagem. Veja, essa imagem desse menino, desse filho pródigo, trabalhando, alimentando os porcos, ela é muito potente, porque para aquele homem, o judeu de então, os porcos é como se fosse assim, ele estava no fundo do poço. O porco era considerado um animal impuro, entende? Seria o último degrau, ele não podia cair mais. Essa é a imagem. E aí ele não conseguia, ele não tinha direito de alimentar-se sequer
das alfarrobas lançadas aos porcos. E aí, neste momento, ele cai em si. E ele lembra, nesse momento de profunda miséria e desamparo, ele lembra que na casa do pai, o mais humilde tinha direito a uma alimentação digna. E aí ele pensa, levantar-me-ei. Isso é muito, muito potente. Cair em si, levantar-se, quer dizer, sair daquele lugar, levantar-se e tomar uma decisão. Qual a decisão que ele toma? Vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir a ele que me aceite como de volta, como servo. Com certeza estarei melhor do que estou aqui. E aí ele levanta-se, decide e inicia o caminho de volta. O caminho de volta para onde? Para o pai. Para a casa do pai. Quando o pai o avista de longe e o vê descalço, todo desgrenhado, aí Jesus ele descreve, né, a cabeça descoberta. Isso para o judeu era de humilhação, andar com a cabeça descoberta, sem sandálias. O pai amoroso não espera que o filho bata a porta. Não espera que ele se ajoelhe e peça perdão. O pai vai até ele. Isso é muito lindo. Vejam que parábola, que imagens, que símbolos Jesus está construindo ali. O pai vai até ele, pega a sua capa e cobre o filho, cobre-lhe a cabeça, pede sandálias para calçar-lhe os pés. E o que é mais potente do ponto de vista psicológico, o pai tira o anel e coloca no dedo do filho. Isso é um símbolo. Lembrem, meus irmãos, a alma é simbólica, a alma é imagética. Esse anel no dedo do filho simboliza a conexão, a reintegração, a aceitação plena desse filho. Eu te recebo de volta totalmente como tu és, sem nenhum julgamento. E ele diz assim aos empregados: ordena que se mate um novilho, porque ia haver festa, porque o filho voltou, o seu filho havia voltado. O filho mais velho, em chegando em casa e percebendo aquela festa, ele fica inquieto. E o que é que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Porque o seu irmão voltou. Seu irmão voltou. E ele pensa: o meu pai nunca, eu sempre fiquei aqui, ao seu lado. Ele nunca mandou matar nem um cabrito. E aí você vê a natureza desse filho. Ele não estava com o pai pelo pai. Ele estava por interesse. Então, aquele pai não tinha nenhum dos filhos. Faz sentido? Então, aqui, os dois filhos representam, na perspectiva psicológica, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual,
facetas das nossas sombras. O Pai amoroso é Deus, nosso Pai, que nos dá a vida, que nos criou, nos dá a liberdade de fazer as nossas escolhas, nos oferece o quinhão, mas pródigos que somos, violamos as leis divinas e nos inscrevemos na, na situação de extrema miséria, nas situações de dor e de sofrimento. Elas falam de nós, foram nossas escolhas. Então, quando a criatura compreende que é responsável pela própria desdita, ela cai em si. E caindo em si, é isso que James Hollis fala, que é preciso inquirir o Pantanal. Por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo? O jovem caiu em si, deu conta e levantou. Levantar-se é uma ação necessária para todos nós, meus irmãos. O tempo todo a gente está precisando se levantar, reunir forças e seguir essa caminhada, porque todos nós estamos de volta para a casa do Pai. Esse caminho de volta, todos nós estamos fazendo. Agora, é tão bonito quando esse caminho é consciente, porque o Pai amoroso, ele vai nos receber. E aí, quando a gente faz o processo de iluminação consciente, a gente recebe muita ajuda espiritual. A gente entra em sintonia com os benfeitores espirituais, a gente sente um amparo maior. O caminho é nosso, mas é como Jesus disse: queres me seguir? Toma tua cruz e me segue, mas se comigo o jugo é leve. E esse é o ponto de vista da vida futura, da vida presente, da vida passada, da vida presente e da vida futura que o Espiritismo nos apresenta. Você quer saber por que sua vida presente ela possui tantos altos e baixos? Fala das suas escolhas. Fala das questões que você precisa melhorar como espírito imortal que você é. Você quer saber como será a sua vida futura? Veja o que você está abordando no tear da vida, da existência. O que você está fazendo com a matéria-prima oferecida pelo Pai? O que você está fazendo? É o seu bordado. Você vai ter que dar conta do que você está fazendo agora. Então, a vida futura, ela não é um lugar assim de contemplação, mas ela é o resultado do que a gente está construindo, num constante vir a ser. Esse essa é a forma como a gente pensou trazer a reflexão de hoje. Espero que tenha sido de bom proveito. Obrigada, querida, pelas reflexões. Então, vamos passar para o Rafa, por favor? Nani, nós temos algumas perguntas aqui. A primeira: podemos dizer que quando a atenção é dada apenas ao presente, dirigida exclusivamente a si mesmo, é um poderoso estímulo ao egoísmo? Quando a gente fala que é preciso cuidar de si mesmo, se olhar, se perceber, essa perspectiva ela é tão amorosa, é tão potente, que não cabe egoísmo. Muito pelo contrário, quando você vive alienado do si mesmo, da sua essência, aí você é egoísta. Porque você vai ser egocentrado. E o que nós estamos falando é uma perspectiva holocentrada. Você se conecta consigo, cuida da sua alma, reconhece sua humanidade, vai trabalhando o seu mundo interno e, consequentemente, você vai ficando mais humilde, mais compassivo, mais amoroso,
É injunção lógica. Agora, ao contrário, se você vive em alienação de quem você é e não se cuida, pode ter certeza que você vai descambar para o egoísmo. Porque a perspectiva é materialista, ela é muito no sentido material. Eu quero gozar, eu quero usufruir, pensando só em mim numa perspectiva egóica. Aqui, gente, é interessante perceber que é o ego que está atuando, não é o self, não é a alma. Faz sentido? Obrigado. Então, o nosso comportamento no presente depende muito do ponto de vista do futuro? Você pergunta talvez assim, é, o que a gente faz no presente vai repercutir no futuro? Acho que é mais ou menos isso. Sim, com certeza. É engraçado que os poetas, eles intuem, né? Carlos Drummond de Andrade tem um verso que é assim: ó o futuro, nós o criaremos. E o Espiritismo ensina, nós aprendemos que somos responsáveis por esse processo. Então, você quer saber qual vai ser o seu futuro? Observe o que você está fazendo. Como serão as reencarnações vindouras? Como é que você está conseguindo trabalhar as suas questões? Então, você estará menos comprometido espiritualmente, com equívocos e erros, ou mais comprometido, porque continuou se equivocando demais. Vai depender do que você está fazendo. Se você caminha procurando enfrentar essas sombras, iluminar as sombras possíveis, que como nós falamos, a gente não vai iluminar tudo de uma vez. Pode saber que tem muita coisa ainda para se melhorar, mas você já estará bem melhor do que antes, né, Jupira? Por favor, dona Jupira, pode abrir o microfone. Eu estava pensando aqui sobre, voltando lá na parábola que você falou, Nani, eu não vejo o filho como interesseiro nas coisas do pai, como se ele não estivesse ali só por interesse do lado do pai. Eu vejo, assim, que ele estava preocupado, que o outro de, colocou fora tudo que ganhou e, quando veio, recebeu todas aquelas honras. E ficou também com ciúmes, que é um defeito que nós procuramos não ter, e egoísta, porque não queria dar para o irmão. Isso sim, mas não vejo que ele estivesse interesseiro no pai. Foi a situação. Ele ficou ali com o pai, morando com o pai. Se o pai adoecesse ou fosse morrer, quem que ia cuidar do pai? Era ele. Então havia interesse do pai de ter um filho junto. Quando o outro chegou, o interesse foi maior. Agora eu estou com os 2 filhos. Não sei, eu vejo Jupira, isso aí, não sei se eu estou errado. essa é uma perspectiva. É claro que isso é uma interpretação. Faz sentido? Mas lembra que eu falei que, ao narrar essa parábola, Jesus está falando primeiro para o judeu? Sim. No povo judeu, Jupira, o irmão mais velho, Ele ganha tudo. Ele era o que ia herdar tudo. o filho pródigo, era o mais novo, né? Então, o mais velho, na cultura daqueles dias, principalmente, ele tem uma tarefa ética. E ele não fez isso. Ele tinha, como irmão mais velho, que tentar dissuadir o irmão. Mas ele não fez. Ele ficou na dele. E deixou o irmão ir. Isso é importante a gente ver, não é? E quando esse irmão volta, não é, completamente na miséria, a primeira reflexão, está lá na parábola, que ele faz mas eu fiquei aqui e meu pai sequer matou um cabrito para mim.
Então, é certo que ele fez bem de ficar. É certo que o pai precisava do cuidado, não é? É certo que ele foi mais respeitoso, não estamos dizendo. Mas a essência dele também não era totalmente de um bom filho. Ele tinha lá seus interesses, nessa perspectiva, entende, Jupira? Pela própria passividade dele não ter tentado dissuadir o irmão, sendo esta a tarefa do irmão mais velho. Mas isso é uma interpretação, porque nós temos comportamentos assim. Isso é muito humano, não é? Em que a gente se mantém realizando certas tarefas, cumprindo deveres, mas não com o coração, mas querendo receber algo em troca ou algum reconhecimento. Faz sentido? Obrigado. Essa sombra humana que Jesus estava mostrando aí. Agora, ele fez muito bem ter ficado, sabe? E o pai precisava dele. Mas são coisas que existem em nós. A tarefa da parábola é psicológica, é atingir esses arcanos. Às vezes a gente se acha que a gente está bem certinho, a gente está fazendo tudo certinho, mas qual o sentimento que está movendo? Quando a gente estava fazendo a palestra antes, a gente falou das pessoas que passam anos trabalhando na causa espírita, dando esse exemplo, mas o sentimento é bom que trabalhe, viu? Pelo amor de Deus. Mas o sentimento não está sendo trabalhado. Obrigado, Nani. Em questão do tempo, a gente vai encerrar por aqui. A nossa gratidão pela palestra fenomenal e pelas perguntas e respostas também. Antes da gente encerrar, eu só queria dizer para o pessoal que vem aqui, na próxima semana nós teremos Eulália Bueno vindo aqui falar conosco sobre o tema desapegar para não sofrer. Então, quem quiser e puder, por favor, encontre-se aqui conosco. Nani, se a gente puder encerrar hoje, por favor, com suas considerações finais e uma prece de encerramento sua, seria excelente. Gostaria de agradecer a oportunidade, gente. A oportunidade de aprender, de estar aqui. Eu estava muito cansada quando eu comecei, mas é tão bom servir, tão bom falar de Jesus, falar do Evangelho. Eu estou me sentindo assim, sabe, altamente energizada. Eu não sei nem como é que eu vou dormir agora, de tanta energia, não é? Muito obrigada. Recebam um beijo no coração aí, todos vocês. Eu estou conectada a esse grupo, não é? Por laços de afeto. E espero, em outra oportunidade, estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui. Vamos orar. Amigo Jesus, meigo Rabi da Galileia, divino amigo, nesse momento visualizamos a tua figura impoluta e amorosa, de pés descalços, caminhando pelas areias do lago de Genezaré. Visualizamos o teu coração amoroso e rogamos, tem compaixão de nós, Senhor. Permite que nesse momento doces eflúvios de paz possam nos alcançar, iluminando nossos lares, afastando as sombras, as perturbações, as influências deletérias. Amigo divino, rogamos que a tua misericórdia possa alcançar também os corações em sofrimento, sobretudo os corações angustiados, deprimidos, que neste momento estão querendo deserdar da existência. Permite que as falanges do bem e da luz possam socorrê-los e ampará-los. Abraça, Senhor, a nossa humanidade, para que este processo que estamos vivendo possa se desenvolver sem tanta desarmonia. Fica conosco, Senhor, assim seja.